Agora são 8h12. Vamos falar sobre o cenário político, né? O nosso convidado é o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Cláudio, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, Cláudio. Vamos falar aqui inicialmente sobre o que aconteceu, né, com o senador licenciado Cid Gomes, que ele foi baleado nesta quarta-feira. Ele tentava entrar com uma escavadeira, né, retroescavadeira, num quartel da Polícia Militar no Ceará, que estava ocupado por PMs em Motim, né, no município de Sobral. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse, né, que ele foi baleado, teve uma atitude insensata, né? Ele disse tentar invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares. É um risco desnecessário e em um momento já delicado. Agora, o Ciro Gomes, né, ex-candidato à presidência da República, que é irmão do Cid, ele rebateu e no Twitter ele disse o seguinte: deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. Bom, tá aí essa atitude que está gerando toda essa polêmica. E como é que você está analisando, hein, Cláudio? Olha, é uma situação surreal, né? Parece que a gente tem aquele quadro em que todo mundo está errado, né? Porque é evidente que um motim de policiais, ainda por cima policiais mascarados, que aterrorizaram a cidade, que impuseram um toque de recolher criminoso sobre comerciantes, sobre a população, isso é inaceitável. Agora, também não é papel de um senador, e ainda mais um senador licenciado, e que, até onde se sabe, sequer tem alguma função específica, seja no governo do Ceará, seja no governo da cidade de Sobral, tentar resolver no braço um problema desse tipo. Ou, no caso, aí, no braço mecânico da escavadeira com que ele foi para cima dos policiais. É aquela situação que é evidente que a coisa não vai terminar bem de alguma forma. Imaginemos que ele não tivesse sido alvejado por tiros, o que é grave, e a gente não está aqui de forma alguma achando que está correto atirar no senador, é evidente que não está, mas que ele tivesse matado alguém ali. Isso também seria um imenso problema, né? Se ele tivesse matado, se tivesse ferido uma pessoa. Ou seja, não é assim que se resolve. Para isso se chamam forças de segurança, se tem um outro tipo de procedimento. Então, na realidade, começou errado e terminou errado, né, esse negócio. Parece uma disputa por macheza. E aí, no fim das contas, esse bate-boca entre o ex-candidato presidencial Ciro Gomes e o filho do presidente Jair Bolsonaro, né, dá um pouco mais mostras desse cenário de acirramento a que chegamos. Né? De um lado, um candidato, e a gente conhece muito bem, que tem essa fama pelo pavio curto, pelo jeito iracundo, e de outro lado, uma família com notórias ligações com milicianos, que apoia as milícias, que apoia qualquer tipo de pleito, né, de policiais, mesmo que amotinados. Daí que, na verdade, sequer aponta os erros que eles cometeram nesse caso, apenas falam que estavam lá crianças e mulheres. E mais que curiosamente, essa mesma família, nos últimos dias, vem criticando, acho que pela primeira vez em toda a sua vida, uma ação da polícia que resultou na morte de alguém. Por quê? Porque era um miliciano ligado à família, lá no caso da Bahia. Enfim, é uma marcha da insensatez isso que nós estamos vendo. Agora, Cláudio, a gente está vendo aí que é uma situação, né, de alguns agentes policiais que se sentem empoderados para fazer esse tipo de motim. Temos também situações de tensão em outros estados, né? Ainda mais depois que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele deu ali um reajuste de 41,7% para as forças de segurança pública. Então, Paraíba, Espírito Santo, tem estados também em que existe uma tensão semelhante à que há hoje no Ceará. Como é que você vê os policiais, né, dentro desse contexto em que eles acabam sendo empoderados, tanto que muitos, inclusive, vão ser candidatos nas eleições municipais de 2020. Você acha que esse tipo de atitude de incursão desses agentes de segurança pode representar um risco para a democracia? Eu não tenho dúvida nenhuma de que representa um risco. Primeiro porque nós temos, mais do que uma politização, uma partidarização das forças policiais.
né? Hoje, a base principal do bolsonarismo no país está nas forças policiais dos estados. Isso não é de hoje, isso já vem da época da eleição, quando o candidato Jair Bolsonaro viajava pelo país e era recebido em diversos lugares. Quem o recebia normalmente eram os policiais e suas famílias, né? Eles que iam ali fazer aquela claque, né, que faziam uma grande festa na chegada do candidato Jair Bolsonaro nos diversos lugares pelo país. Assumiu o governo e com esse seu discurso sempre de incentivo ao uso da força policial, independentemente das suas consequências, né, de estímulo à letalidade policial, o pacote anticrime, como foi chamado, mas que de anticrime muito pouco tinha, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que estimulava ainda mais a letalidade policial, permitindo, inclusive, o perdão de ações letais cometidas, segundo ele usava ali, sob forte emoção, né, ou medo, né, excusável medo e forte emoção. Esse tipo de discurso, tanto do ministro da Justiça como do presidente da República, vai não só empoderando, mas ele vai atiçando as forças policiais para que se engajem partidariamente ao lado do governo e para que se tornem, de certa maneira, as suas milícias políticas nos estados, né? Podemos dizer que o fascismo brasileiro, que é personificado por Jair Bolsonaro, tem também as suas SS ou as suas SA. E as SA, infelizmente, aqui são a Força Armada do Estado, as forças policiais. Se isso não é uma ameaça à democracia, o que poderia ser? Exato. E o fato também do governador do Ceará ser do PT, né, o Camilo Santana, né? Isso também deve fazer uma tensão também entre os policiais, não é isso? Sem dúvida nenhuma, porque se as forças policiais, em alguns casos, estão perfiladas ao lado do bolsonarismo, qualquer um que seja oposição ao bolsonarismo se vê ameaçado por elas. Em vez, portanto, delas atuarem como forças protetoras, que é a função da polícia em qualquer situação, em qualquer democracia da face da terra, na verdade o que elas fazem é atuarem como a milícia armada de uma força partidária específica. Isso é tremendamente preocupante, ainda mais nesse cenário de uma escalada na tensão política, e nós vimos nesse começo de ano uma escalada clara na tensão política, não só com a morte lá do miliciano ligado à família Bolsonaro, mas também com as declarações violentas, virulentas, misóginas, por parte do presidente, por parte de sua família, por parte de membros do governo, ataques ao Congresso, que nós vimos aí ocorrendo nesses dias, por parte do general Heleno. Ou seja, o governo está apostando nesse momento de forma muito clara, no meu entendimento, numa escalada da tensão política. E nesse cenário, a utilização das forças policiais ou a sua mobilização ou o incitamento ao amotinamento e à mobilização partidária dessas forças é mais um capítulo muito preocupante desse processo. E, aliás, no caso do Ceará tem uma particularidade, né? Porque o principal opositor de Camilo Santana e também dos irmãos Ferreira Gomes é o deputado federal Capitão Wagner, do PROS, que em 2011 e 2012 também liderou o motim. Então a gente pode ver, inclusive, esse cenário se reproduzir em outros lugares, Cláudio. Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Porque, na realidade, a gente deveria, inclusive, pensar melhor para aqueles que têm o poder das armas, que utilizam as armas que lhes são dadas pelo Estado, e aqueles que têm o poder de julgar ou de acusar outras pessoas, Ministério Público e Judiciário, né? Nós deveríamos pensar muito claramente em alguma forma de quarentena político-partidária, né? Não é possível que pessoas que utilizam do poder das armas, da violência institucionalizada do Estado, utilizem a ela como um trampolim para voos políticos e, portanto, dirijam essa atuação que devia ser em defesa da sociedade para projetos pessoais e projetos político-partidários ou de natureza específica. Na realidade, isso é um desvio de função muito claro, isso é um perigo para a democracia e isso produz esse cenário em que nós estamos hoje. Uma quarentena e longa deveria ser necessário nesse caso. Se alguém quer exercer esse tipo de atividade, não pode achar que pode exercer hoje e amanhã já concorrer a um cargo público. E por quê? Porque vai usar muitas vezes essa função que o Estado lhe dá para se autopromover, ou para intimidar adversários, ou para fazer um pouco das duas coisas. Você citou o general Heleno, né? Então a gente já entra nesse assunto, né, Cláudio? O general Augusto Heleno, ele que é o ministro-chefe, né, do Gabinete de Segurança Institucional, estava conversando ali com outros ministros durante uma cerimônia de hasteamento de bandeira no Palácio do Planalto, eis que houve o vazamento, né, de trecho desse diálogo, ele com os ministros. E, inclusive, ele está falando que absurdo, né? Vazaram, imagina, é a própria cerimônia, né? Que estava sendo transmitida pela própria cerimônia da presidência da República, né? E eu vou reproduzir aqui, vou falar
o que ele disse e vamos já rebater com o Maia e depois eu quero o seu comentário. Bom, o general Heleno disse o seguinte: não podemos aceitar esses caras chantageando a gente, os caras do Congresso, né? E aí ele falou FODA-SE. Bom, aí depois o Maia, né, ele disse o seguinte, ele rebateu, disse que o general Heleno é radical, ideológico, é contra a democracia, né? Enfim, esse foi uma coisa, está sendo, né, uma coisa bastante discutida, né, no meio político e ficou mal aí para o general Heleno essa situação, não é isso, Cláudio? Não tenha dúvida. Inclusive, a afirmação que ele fez de que foi vítima de um vazamento por parte do próprio veículo oficial do governo. Quer dizer, ele promove live, é um governo, vamos dizer, muito baseado nesse tipo de uso das mídias sociais, de forma intensa, para se autopromover o tempo todo, para mobilizar a sua base militante. Se não tomam cuidado, enfim, o que ele vai fazer? Né? Tem que culpar os próprios funcionários que trabalham com eles, né? Afinal de contas, são esses os responsáveis por aquela coisa, ou culpar a si mesmo por não ser prudente o suficiente de evitar falar certas coisas no momento que está sendo captado. O efeito parabólica se atualiza, como a gente vê nesse momento. Agora, o general Heleno tem se demonstrado algo muito diferente do que alguns imaginavam que ele poderia vir a ser no governo Bolsonaro. Por quê? Porque muitos imaginavam que não só ele, mas outros militares seriam ali um espaço de racionalidade, seriam atores responsáveis por levar o governo para uma posição mais pragmática, mais ponderada, mais, digamos, racional. E o que a gente vê é exatamente o contrário, né? O general Heleno, na verdade, tem se mostrado um dos principais elementos desse governo a insuflar o ódio ideológico, a radicalização política. A gente, de repente, começa a ver o olavismo fardado, né? É isso que me parece que o general Heleno está se transformando, né? Falam mal dos olavistas, mas, na realidade, se comportam de forma muito parecida com eles. E, claro, um general que ocupa, mesmo que na reserva, que ocupa uma posição ministerial num governo todo ele militarizado, sobretudo no gabinete presidencial, e que se dirige ao Congresso Nacional dessa forma, nesse contexto de radicalização que a gente vive, isso é evidentemente um elemento de preocupação. É alguma coisa que nos torna potenciais vítimas de ímpetos autoritários do governo. E o próprio Congresso, as instituições da democracia, podem se ver vitimizadas por isso. É por isso que as críticas que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez ao general Heleno, me parecem perfeitamente adequadas. Ele, inclusive, foi bastante, ponderado nas suas afirmações, né? Procurou contornar para evitar dizer palavras mais duras, mas, de uma forma ou de outra, deu o recado, mostrou que há limites para aquilo que o governo pode fazer. É curioso, Cláudio, porque existe essa leitura de que há uma disputa ali no governo entre uma ala olavista e uma ala militar, mas a gente sabe que também tem vários pontos de contato entre as duas. Um exemplo, por exemplo, é o Ministério da Educação, onde Abraham Weintraub, o titular da pasta, é o olavista, mas ali, por exemplo, estão contemplados itens como aumento de unidades cívico-militares. A gente também não teve ali na prova do Enem qualquer menção à ditadura civil-militar que tivemos no Brasil. Existe todo um esforço de revisionismo histórico por parte da pasta, ou seja, é uma disputa, pode até haver uma disputa por cargos, mas existem muitos pontos em comum. Sem dúvida nenhuma, e o maior ponto em comum é o presidente da República, porque o presidente da República, ele é, ao mesmo tempo, um ex-militar, né, que foi expelido do Exército por mau comportamento, não houve uma expulsão formal, mas ele foi levado a ter que se retirar do Exército aí para condição de alguém, não é nem reserva, né, no caso dele. No caso dele é uma outra situação, agora me foge aqui o termo específico. Mas, enfim, ele é expelido do Exército por mau comportamento, por ter, inclusive, planejado um plano de colocar bombas em quartéis, né, por ter se insubordinado. Era descrito pelo penúltimo dos militares presidentes, o Ernesto Geisel, como um mau militar, mas hoje se cercou de militares, se apresenta como militar, é tratado por alguns ali como capitão, que foi a sua última patente ainda no Exército, e ao mesmo tempo que ele tem, portanto, essa origem nas Forças Armadas e tenta se identificar com elas e se cerca de militares que seriam, de certa maneira, os seus superiores hierárquicos pela sua velha patente, ao mesmo tempo ele é alguém que elogia Olavo de Carvalho, cujos filhos são seguidores claramente de Olavo de Carvalho, se reúnem com ele,
lhe dão comendas, a mais alta comenda do Estado brasileiro lhe é dada. Ou seja, não dá para dizer que são coisas separadas. Se o presidente é o elemento principal de unidade de um governo e ele reúne essas duas coisas, a gente está vendo muito claramente que o presidente, na verdade, mistura o conservadorismo tradicional, institucional até das Forças Armadas, com esse ultra-reacionarismo que caracteriza o olavismo. Muito bem, agora vamos falar um pouco do ex-presidente Lula. Agora, Cláudio, ele prestou depoimento, né, à Polícia Federal nesta quarta-feira, em inquérito aberto, né, a pedido do ministro Sérgio Moro, né, com base na Lei de Segurança Nacional, por supostas ofensas ao presidente Jair Bolsonaro. E o que ele falou mesmo, que o Lula disse, foi o seguinte, que o Bolsonaro ele foi eleito, né, o Bolsonaro foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. E, enfim, agora todos estão, da parte pelo menos, né, que defendem o presidente Lula, a bancada na tribuna da Câmara, todos se solidarizaram com o ex-presidente e falaram que realmente isso comprova a perseguição contra Lula. Você concorda? Olha, eu concordo. Eu acho que a utilização da Polícia Federal para esse tipo de intimidação sobre adversários políticos, e aí no caso, né, a principal liderança oposicionista ao governo, é alguma coisa muito grave. E a gente falava há pouco, né, dessa situação em que se imaginava que os militares, o general Heleno inclusive dentre eles, seriam um elemento moderador dentro do governo. Alguns achavam isso do ministro Sérgio Moro também, né, que o ministro Sérgio Moro poderia ser uma contenção aos ímpetos, à vocação autoritária do Bolsonaro. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário, que o Moro, na realidade, é um instrumento de formalização legal, jurídica, do autoritarismo bolsonarista. E isso que se faz agora, inclusive invocando uma lei do período ditatorial, essa lei de segurança nacional, para enquadrar críticas feitas por um líder opositor, e cá entre nós, né? Se for atrás de todo mundo que aponta os vínculos da família Bolsonaro com as milícias, vai sobrar muito pouca gente no país. Vai ter que escutar quase todo mundo, né, com base na Lei de Segurança Nacional, porque é um elemento tão notório esse vínculo, as homenagens, o emprego de familiares, o próprio Queiroz, os elogios, enfim, é um sem fim, né? Tanto que agora a família se preocupa com essa situação de tentar se mostrar, pela primeira vez na sua vida, preocupada com a morte de alguém por ação policial, que é o caso da morte do miliciano, um amigo da família. Então, enfim, o que o Lula falou é uma coisa sobejamente conhecida, não é novidade para ninguém. O que estranha é realmente a utilização dessa legislação contra ele. Mais uma demonstração de que esse é um governo que força os limites da democracia o tempo inteiro, fica testando esses limites para implantar o seu projeto autoritário. É por isso que nós temos realmente motivos de sobra para estarmos preocupados com o que acontece. E dentro desse contexto que você coloca, Cláudio, a Kátia do Tatuapé, ouvinte assídua nossa, ela faz a pergunta se, na verdade, esse episódio do general Heleno seria um vazamento ou se, na verdade, seria proposital, já que, como você falou, esse governo adora testar os limites da democracia. Quando vê ali que alguma coisa caiu muito mal, acaba recuando. Você acha possível isso? E, na sua opinião, o governo vai continuar testando esses limites como uma forma de estratégia? Olha, possível eu acho, não seria surpreendente pelo modus operandi desse governo, né? Pelo que é o seu padrão de comportamento. A gente não teria como imaginar algo, digamos, inédito, esse governo provocando um vazamento de propósito para tensionar mais uma vez o ambiente político. Agora, não dá para afirmar categoricamente que foi isso que aconteceu, né? Não dá para ter certeza. Porque ao mesmo tempo que é um governo que tem esse modus operandi de tensionamento constante, é também um governo muito trapalhão, né? Um governo de gente muito incompetente em todas as áreas praticamente, né? Basta ver a imensa fila do INSS, pessoas que não conseguem se aposentar, basta ver a fila do Bolsa Família, famílias que deveriam receber a ajuda e que não têm recebido, basta ver a confusão que aconteceu no Enem, enfim, são exemplos aqui infindáveis, né? Se a gente começar a levantar tudo, não vai sair daqui hoje. Então, um vazamento como esse pode ser pura e simplesmente mais uma demonstração de incompetência do governo, né? De ser um governo trapalhão, um governo de patetas. Então, me parece que, desse ponto de vista, não dá para ter certeza se o governo agiu, nesse caso, ou com intenção ou simplesmente por confusão. Perfeito, Cláudio. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você, viu?
Um abraço, até mais. Até mais. Falamos aqui com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas.